Bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, tudo bom, Guilherme? Tudo ótimo. E aí, com quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com a Audrey Clays, que é secretária do Desenvolvimento Social aqui da Prefeitura de Santos, e que se a gente fosse parar para citar todos os feitos e todas as conquistas, eu ia ficar aqui falando sozinho durante um bom tempo. Então eu vou deixar essa parte com vocês aí na conversa. Bora pro papo. Tá certo. Boa tarde, tudo bom, Audrey? Tudo ótimo, fico muito feliz com essa apresentação, foi a mais criativa que eu já tive até hoje, viu? Tenho a certeza disso e fico lisonjeada porque realmente a gente passa pelos lugares e carrega histórias e deixa histórias. Sim. Então, são legados que vão sendo somados para que você faça mais, melhor, com mais eficiência para seus próximos caminhos. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho desses legados, dessas histórias que são extremamente importantes. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Audrey. Inclusive, muitas pessoas que eu conversava na rua, né, falavam assim, a gente vai fazer um bate-papo com a Audrey e tudo, que conhecem você. Eu fiquei surpreso, muita gente conhece. E todos falam muito bem de você. Isso foi legal, foi bacana mesmo. Sabe quando você deixa portas abertas por onde você passa? Tudo depende de como você trata as pessoas, de como você lida no dia a dia com aqueles que estão no teu entorno, com respeito, com diálogo, com parceria. Então, eu procurei durante toda a minha vida praticar a principal lição que os meus pais me concederam, que é o respeito ao próximo. E isso segue comigo na minha essência. E meu pai, apesar de ter vivido com ele por apenas 17 anos, ele sempre dizia isso, ele era muito firme em falar isso. Filha, você pode ter tudo nessa vida, mas podem lhe tirar tudo. Só não vão lhe tirar a educação que seus pais vão lhe proporcionar e aquela educação que você vai buscar, que é o conhecimento através dos livros, é o conhecimento por meio dos professores. Então, essa é a principal lição, herança que meu pai me deixa. E eu procuro praticar isso todos os dias, por onde eu passei. Eu sou jornalista, formada em Direito, pós-graduada em Educação, trabalhei por 16 anos na TV Tribuna como... passei por todas as fases, né? Desde a apuradora ali das notícias, dos fatos, até passar pelas funções de apresentadora, editora, mas a minha paixão sempre foi repórter de rua. E como repórter de rua, você carrega a essência da população, que é o estar próximo, ouvir, sentir as demandas, saber quais são as necessidades daquele território, daquela cidade e buscar as soluções ao lado das comunidades. E isso tá na minha alma, né? E eu escuto muito as pessoas falam, Audrey, você não é mais jornalista? Eu falei, você não faz mais jornalismo? Eu falo, mas eu faço mais jornalismo do que nunca na minha vida. Porque o jornalismo é isso, você sentir o sentimento da população e brigar, estar ao lado dessa população, buscar as soluções. Só que lá no jornalismo, o que a gente fazia? Por vezes a empresa, ela com tantas notícias, com tantos fatos, nós visitávamos uma comunidade, mostrava ali o problema que estava acontecendo, só que você delega algo a alguém para ser resolvido. Né? Então, seja a prefeitura, a Câmara, Poder Judiciário ou qualquer outro meio. E às vezes você não volta mais naquele lugar. A passagem para o poder público, ela me proporcionou esse olhar diferenciado. Esse poder, não é o poder de você ter mais visibilidade, de você ter o poder de mandar ou desmandar. Não, de jeito algum. É o poder de resolver, de encontrar solução, de ir atrás, saber qual é o problema e não se acostumar com os nãos. Não, isso não pode, isso já foi feito, isso já foi tentado. Olha, isso não dá jeito. Não!
né? É você encontrar caminhos e outras diretrizes que vão te levar sim a uma solução. É você não se acostumar com aquilo que está posto. É o se indignar, buscar, ativar, motivar as pessoas nesse sentido. Perfeito. Então, essa passagem, né, que foi feita com muito cuidado, com muita responsabilidade, ela foi traçada ali passo a passo. Consolida um degrau para subir outro, consolida um degrau para subir outro, né? Porque isso é muito importante, você conhecer para poder subir. Bacana, Aldo. Eu ia falar duas perguntas que eu ia falar pra eu ia você, falar a você mesma tinha coisa. curiosidade. Você já respondeu. Eu acho que todo mundo te pergunta isso, né? Por isso você já foi... Eu ia perguntar como você começou como jornalista, mas você já falou que foi a paixão sua, tudo, Na né? verdade, a minha intenção não era o jornalismo, não. Eu ia mencionar, porque você estudou Direito também, né? Depois do jornalismo. Ah, foi depois. Foi depois do jornalismo. Mas então, a princípio, no início... Era medicina. Medicina. Ah, medicina. Seu foco era medicina. Eu fiz 3 anos de técnico de patologia clínica. Trabalhei 1 ano na Santa Casa, percorrendo aqueles corredores, centro cirúrgico, emergência, fazendo exames ali, coletando materiais para entender o que aquele indivíduo tinha. E, na verdade, o que me fez mudar? O falecimento do meu pai, que mudou bastante aí a minha vida, e eu acho que era o destino mesmo que tinha que ser assim. E a minha mãe, naquela situação de vai, não vai fazer a faculdade de medicina, ela fala: filha, fica, né? Fica, faz jornalismo, que você gosta tanto de interagir, você gosta tanto de escrever, ler. Faz jornalismo. Eu falei: tá bom, mãe, eu vou fazer jornalismo. Então, ela que te motivou. Ela que mudou meu caminho. E mãe, com toda a sabedoria, sabe, né? Sabe o que é melhor Deus pro filho, né? manda os recados por meio deles, e foi isso. A minha vida foi transformada a partir do jornalismo. E quando você estava na faculdade, quando começou? Você trabalhou muito tempo na Tribuna também, No primeiro né? ano de... Ela é na Santa Cecília, né? No primeiro ano da faculdade eu já fiz um teste, passei para a TV Santa Cecília, trabalhar na produção. Passei os 4 anos da faculdade trabalhando na TV Santa Cecília, fiz de tudo lá. E aí, no último ano da faculdade, eu fui convidada para cobrir férias na TV Tribuna, de uma produtora. E fui, aceitei o desafio e não saí mais, né? Então, foi muito bom, porque eu digo aos alunos que estão em algum curso universitário, o 5º ano é o decisivo. Se você não cumpriu as fases dentro do curso, né, desde o primeiro ano, o 5º ano vai ser o mais difícil. Então, foi natural, foi orgânico essa passagem para a TV Tribuna, porque eu passei de tudo na Santa Cecília TV, né? Então, quando eu chego lá na TV Tribuna, eu chego com uma agenda de telefones, ainda uma agenda escrita, né? E os jornalistas tiraram cópia da minha agenda, e eu me sentindo, né? Falei: meu Deus, eu tô me sentindo aqui muito feliz, porque eu vi que eu tinha aprendido, pelo menos ali, já uma boa bagagem para estar ao lado deles. E foi uma troca de experiências incrível. Carrego como se fosse a minha família. As pessoas não têm saudades. Eu tenho saudades do dia a dia com os meus amigos, porque a gente formou uma família. Porque o jornalismo, ele faz parte da minha vida. E o direito, ele entra no momento que eu começo a fazer as matérias, cobrir matérias mais específicas de direito do consumidor, cobrir júris, plantão em delegacias, né? Que a gente tinha ali dificuldade de entender termos técnicos do direito. E eu digo que todos deveriam fazer a faculdade de Direito, porque ela te abre um leque para a vida, que assim, você tem as opções e oportunidades que te levam para muitos caminhos. Eu concordo, e eu acho que muitas matérias deveriam passar até pro ensino médio.
sim. a respeito do direito, né? E foi realmente o que me sustentou para ir para a universidade dar aula depois, né? Tanto na área da comunicação como na área do direito, que lecionei dentro da disciplina de ética, né? E isso me levou para a área educacional. Depois, as minhas 2 pós-graduações foram na área da educação e foi o que me levou para a Secretaria de Educação. Primeiro assumi o cargo... Mas a princípio você não foi então se candidatar para vereadora? Não, eu fui trabalhar na educação. Olha, legal. Foi ali, é o chão, né? É a formação do chão, da base. Então, eu trabalhei 4 anos na Secretaria de Educação. Eu saí da TV para ir para a Secretaria de Educação como chefe de departamento do Planejamento Educacional. E aí, no ano seguinte, como secretária adjunta, que fiquei por 4 anos ali com várias ações, projetos, programas, implantação de programas inovadores que revolucionaram a educação. E depois de passar por tantas situações dentro da educação, que eu vi que eu poderia também traçar o meu caminho de forma independente dentro da política. Até o último ano, na Secretaria de Educação de Santos, eu não estava afiliada a nenhum partido. Então, eu fui mesmo como técnica. E somente nesse ano, então, que foi ali de 2016, quando teve a eleição para vereadora e para vereador e também para prefeito, que eu coloquei meu nome à disposição. Então, foi a minha primeira eleição. Como para vereadora, fui eleita com 4.500 votos. Fiz um mandato de 4 anos, graças a Deus, muito bem sucedido, com uma ampla discussão com a população de assuntos que estavam travados dentro do legislativo, principalmente em relação à representatividade feminina na Câmara. Eu entro depois de uma legislatura somente de homens. E percebo que não havia nada ali de avanço para políticas públicas voltadas às mulheres e famílias. Então, nós avançamos muito nesta questão, como o tratamento para endometriose, que mulheres que vinham há anos tentando falar com alguns homens que estavam dentro da política e não conseguiam avançar nesse sentido. E peço aqui a permissão para falar sobre um pouquinho da endometriose, que eu acho que vale a pena. Esse programa ele é informativo e educativo. Sim. A endometriose é uma doença que afeta o útero da mulher. A gente tem uma camada dentro desse útero que se chama endométrio. E o endométrio, quando a mulher menstrua, ele sai na menstruação, né? Em formato de menstruação. Quando ela tem endometriose, esse endométrio, ele sai pelas trompas e ele vai como se fosse, ao longo dos anos dessa vida dessa mulher, ele vai criando como se fosse uma teia, um tecido, e vai apertando os outros órgãos dessa mulher. E o que causa isso? Causam fortes dores nessa mulher, então são cólicas que ela tem permanente, e ninguém acredita nessa mulher, porque ela fala que tá com cólica, mas que besteira. Isso, quando tu casar, quando isso passa. Quando tiver a primeira relação sexual, passa. E não consegue engravidar, né? É uma das principais causas de infertilidade, né? Com o tratamento, algumas mulheres conseguem sim engravidar, mas ela tem muito mais dificuldade do que outras mulheres. Então, ela tem fortes dores na relação sexual, ela começa a produzir uma ação, cada ação tem uma reação. Ela não quer mais ter relação sexual com o marido, apesar de amar esse marido, e aí vem a violência doméstica. A partir disso, temos diversos relatos, porque ela não compreende, ela não sabe o que tem, é difícil o diagnóstico. Era difícil o diagnóstico, agora não mais, porque temos os especialistas em ação. Essa mulher, então, ela ia para a UPA, ela vai para o hospital, ela sai, ela toma remédio, ela acaba ficando desempregada porque o patrão também não entende ela faltar por causa de dor de cólica. Você está faltando por uma dor de uma cólica? Ela tem hemorragias, que não é um sangramento normal como a menstruação. Ela sangra durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso causa
uma fraqueza no corpo dela, que ela não consegue levantar, e todo mundo acha que ela tá com uma besteirinha, porque é uma menstruação, né? Se é uma menstruação, a mulher tem que aguentar. É isso que é falado, né? É isso que é dito. E essa mulher, ela tinha, quando ela descobria o diagnóstico, ela ficava por 4 anos numa fila de espera para ir para um hospital em São Paulo que falava, ó, esse exame não tem mais validade, esse aqui você não fez, volta para tua cidade, que agora você tem que aguardar mais. A partir do momento que eu tenho a ciência dessa questão, a gente começa a trabalhar. Fui para Brasília, fui para o estado, fizemos audiências públicas, reuniões, e nós conseguimos, em 1 ano de trabalho, implantar na cidade de Santos o Centro de Referência em Endometriose para as mulheres da Baixada Santista, né? Não só para as mulheres da cidade de Santos. Isso revolucionou o olhar para essa doença. Doença que, sim, afeta o útero da mulher, mas mexe com toda uma sociedade. Olha só a importância de falarmos sobre temas que são exclusivos das mulheres, mas que envolvem todo uma complexidade. Audrey, na verdade, desculpa te cortar, mas assim, eu quero até agradecer. Você falando isso, né? Minha esposa, né? Nós temos uma filha, e eu digo que eu falo que é um milagre de Deus ela ter nascido, né? Minha esposa tem engravidado. Nós nos casamos e nosso objetivo era ter muitos filhos. Eu queria ter bastante filhos. E durante um tempo ela não engravidava de jeito nenhum. Por milagre veio engravidar. Nós tivemos nossa filha, a Helena. Hoje ela tem 15 anos. E nós queríamos ter mais filhos. E minha esposa não engravidava. Ela é uma mulher muito forte, muito forte. E nós íamos muitas vezes em médicos, assim, em lugares, e eles não identificavam. É isso que você falou. Eles não identificavam o problema. E nós ficávamos assim, poxa, se não tem problema, né? Por que não engravida? E depois de alguns anos, por diversas vezes, ela fazendo uma bateria de exames, eu também fiz bateria para ver se tinha alguma coisa, daí que nós viemos descobrir, né? E eu acho muito bacana, assim, saber que você lutou por isso. Existem pessoas lutando por isso. É isso. Realmente é muito importante para a mulher. Faz muita diferença. E o mais bacana é que, assim, não foi algo pontual. Santos criou uma política pública permanente. O que isso quer dizer? E eu quero muito e ensino muito a população nesse sentido. Se ela é permanente, se ela é uma política pública, é um direito seu. E ninguém pode tirar isso. Agora, se eu não sei, eu não consigo reivindicar. Por isso que programas como este são extremamente fundamentais para que a gente propague e fale para as pessoas qual é o seu direito. Porque independente de governo que passar, ele não pode destruir esse trabalho. Sim. Porque é lei. Lei precisa ser cumprida e precisa estar no orçamento anual das cidades. Então, cuide do seu direito. E quando a gente cria uma política pública por meio de demandas que surgem da população, a população cuida. Ninguém tira isso da gente. Porque se alguém se atrever a tirar, aí a gente vai para a porta da prefeitura, né? Sim. Independente do governo que estiver lá. Porque é nosso, é direito nosso e ninguém tira isso da gente. Assim como a endometriose, eu tenho as legislações que protegem, não é a mulher, protegem a família. Olha o depoimento. Sim. Afeta toda uma família. Afeta toda uma família. Quantos casamentos foram desfeitos e quantas mulheres ficaram isoladas por se achar inútil nesse sentido, até ela se recuperar disso, né? Sim. Você sabe bem o que eu tô falando. Sim. Então, são situações que são tão complexas do universo feminino, que afetam toda uma sociedade, que sim, que a gente precisa de representatividade. Tanto do lado do homem, da mulher e de todas as outras situações que nós temos. Nós temos que falar cada vez mais. E aí me perguntam às vezes, Audrey, você acha que as mulheres querem dominar o mundo? Eu acho que não.
o que nós queremos é só chegar só um pouquinho aqui, ó, na igualdade. É só isso, né? Porque homens e mulheres trabalhando lado a lado, isso que é perfeito, né? Nenhum extremo, ele é saudável para a vida em sociedade. Nenhum extremo. De um lado ou de outro, nós temos que ter representantes que dialoguem, que escutem, que estejam na comunidade, que sintam os problemas de cada indivíduo, para que ele tenha o pertencimento e saia à luta daquilo que realmente interessa a todos, entende? Então, o meu mandato, né? Eu digo nosso mandato porque não é nada meu, é nosso. É do povo, né? Porque você representa, isso você eles te fez no escolheram para ser representados. Não é isso você fez no seu primeiro mandato. Isso, e entre assim, tantas coisas. eu tenho Várias 50 coisas. legislações aprovadas, né? Entre os 2 mandatos. Muitas foram no primeiro mandato, e o que me ajudou a ter muitas legislações e concretas, efetivas, realmente transformando vidas. Não é nome de rua, nome de banco, não desprezando isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o legislador, ele precisa estar preocupado com outras coisas. Então, eu creio que essas legislações como cuidar da saúde do prematuro, cuidar da prevenção à prematuridade, porque tudo isso é uma consequência que envolve dinheiro público. Se eu não me preocupo com a prevenção à prematuridade, para que a gente realmente cuide dessa gestante, para que ela chegue à 37ª semana saudável, como ela tem que chegar, me preocupando com o pré-natal que ela tem que fazer e que ela precisa encontrar os equipamentos públicos de qualidade para que ela se sinta à vontade para procurar, para questionar, para ser amparada. Se eu não me preocupo com tudo isso, esse bebê ele nasce prematuro e o dinheiro público que vai ser gasto na emergência, na urgência e depois durante a vida dessa criança, até ela ser realmente desenvolvida, é muito maior do que eu gastar com a prevenção. Sim. Isso é gestão, isso é planejamento. Verdade. Então, eu tenho 2 legislações que amparam essas mulheres nesse sentido. Audrey, você só tem legislação para a mulher? Não. As legislações, elas são para todos. Quando eu falo da legislação respeitar, e fui muito questionada à época quando coloquei a ideia que é a reeducação do homem agressor. Aí me perguntaram, mas você está protegendo o homem agressor? Não, eu estou protegendo a família. Porque eu não vou questionar a mulher que ela é agredida num primeiro momento, naquele crime de menor potencial ofensivo, onde você tem o homem praticando as primeiras agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, né? É o primeiro esbarrão, é o primeiro xingamento. Essa mulher tem que denunciar esse homem na justiça comum. Tem que ir lá denunciar. E ele tem que pagar por isso. Mas ele vai retornar. Ele vai retornar. E de que jeito ele vai retornar? Melhor? Pior? Qual é o jeito? Ela vai receber ele de volta? Não cabe a mim julgar isso. Não cabe. Porque ela tem filhos, ama esse homem, quer continuar com ele, tem uma dependência econômica, financeira. Cabe a mim, como legisladora, entender que esse homem precisa voltar. Se ele tiver que voltar ou fazer outra família... Voltar para a sociedade. Tem que voltar diferente. Exato. Sim. Então, nós criamos uma legislação, que é o Programa Respeitar, que tem como base um programa de Taboão da Serra, que lá a experiência foi muito exitosa e eu fui buscar essa experiência até com a promotora Gabriela Mansur, que esse homem, a partir do momento que ele comete essa agressão, ele cumpre o que ele tem que cumprir na justiça comum, mas em paralelo a isso, ele é obrigado a entrar num círculo de palestras educacionais para que ele entenda o que ele fez. Perfeito. E por que ele fez e o que ele fez. Isso está tendo um resultado maravilhoso.
maravilhoso. Que bom. Vários homens já passaram por esse círculo de transformação. Homens hoje que começaram essa agressão e acabaram... hoje são voluntários nesse programa. Homens que não conseguiam olhar para o filho, para a filha, falar eu te amo hoje, eles falam, conseguem. Porque eles estavam, na verdade, reproduzindo aquilo que eles viam na casa. Não estou falando que isso é correto. Ou que algumas coisas vivenciaram quando eles eram mais novos, né? Isso. E, de fato, não é correto, mas... Isso. Não é correto. E a gente está aqui para mostrar isso. Por quê? Isso está me ajudando a diminuir a reincidência do crime. Eu quero evitar que aquele círculo que é a lua de mel, né? Que a gente chama. O homem agride, a mulher denuncia, o homem é perdoado, ele retorna. Essa agressão, ela se torna pior na segunda, na terceira, na quarta. Então, ele vai fazendo um círculo de lua de mel. Faço perdão, faço perdão, faço perdão, até virar feminicídio. Então, o que a gente tem que combater é a reincidência desse crime. E o programa Respeitar vem justamente com esse propósito. Então, todo ano nós temos a formação de turmas que são encaminhadas da Delegacia da Mulher, do Judiciário, de homens que estão respondendo processos, que estão enquadrados nesses critérios, né? Não é o homem que comete um crime hediondo, um crime já mais... preocupante, né? Considerado mais agressivo, o crime de menor potencial ofensivo, né? Sim. Onde você ainda está naquele início e que é possível, então, fazer um trabalho com esse homem. E está sendo um sucesso, graças a Deus, uma legislação que pegou. Eu tenho orgulho de falar sobre isso, porque é uma parceria do Legislativo, Executivo e Judiciário. Aqui quero agradecer a doutora Renata Guzmão, que lidera a vara de crimes, né? E ela tem uma parceria muito importante com a gente e é uma liderança em relação à justiça restaurativa, que também é uma legislação minha, né? Tá E que ajudamos a implantar na educação e quando eu fui para o Legislativo, nós transformamos em política pública. Legal. Antes de... legal. Já ia falar outra coisa. Antes da próxima pergunta, agora é a hora do merchan, né? Opa, bom. E esse aí é especial. Isso daí, né? Nós da Hora do Pod estamos sendo patrocinados pelo Bandito Café. Café especial aqui do Marcelo, né? Que ele está aqui na rua Amador Bueno, 180, desculpa. Rua Amador Bueno, 180. Quase esquina ali com a Martinha Afonso, né? E esse café que ele tem é o Mermude Café. Aproveitem lá, quem que estiver aqui no centro de Santos, passem lá, que vai ser uma ótima pedida, tá? Ou se vocês não estiverem no centro, quiserem experimentar o café, eles têm também o site, que é o benditocafesantos.com.br. Passem lá, tá bom, pessoal? Olha, eu posso falar que eu já provei e é um café delicioso, Olha, saboroso. provou e você vai E ganhar. ele te mandou um meu aqui, ó lá. Marcelo, Ele muito te mandou obrigada, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Esse que a gente tem aqui, olha só, que tá aqui é o Mermude Café, ele é em grãos. O seu que ele te deu já é moído, tá? Sim, Que esse aqui fica- que ele me deu. Isso, ele esse daí é bonzinho moído. comigo, que ele já me dá um moído. O pessoal da secretaria lá amou e é um café muito saboroso. Obrigada, Marcelo. Tá certo, então. Valeu, pessoal. Sigam eles nas redes sociais aí e compre deles lá, viu? É isso aí. Viu, Audrey? Na verdade, eu até ia comentar. Hoje você é secretária do Desenvolvimento Social de Santos, né? Sim. E quais são suas principais atribuições? Perfeito. Importante pergunta, porque quando eu chego à secretaria em maio de 2023, então só para que as pessoas não fiquem confusas, mas ela é vereadora, ela é secretária. Eu estou como vereadora licenciada desde maio de 2023, quando eu me afasto da Câmara provisoriamente Da segunda vez, né, que você entrou. no segundo mandato. Isso. Fui reeleita em 2020
E rapidinho, e foi eleita com o maior número de votos. Então, quer dizer, o primeiro mandato você foi bem, porque aí aumentou o número de votos, né? Foi para 6 mil votos, quase, segunda vereadora mais bem votada, né, na cidade, entre os 21 parlamentares. Isso me deixou muito orgulhosa e com uma responsabilidade tremenda nas mãos que cumpro todos os dias, né? Então, em 2023, em maio do ano passado, o prefeito Rogério Santos faz o convite diante, logicamente, das minhas experiências, de todas as minhas ações. Sempre fui ligada, né, aos projetos sempre muito próximos a essa área. Eu falo, sabe, não adianta a gente só atacar. Seria cômodo para mim falar obrigada, prefeito, mas eu vou continuar aqui na Câmara reclamando, né? Cobrando. Eu aceitei o desafio, então vamos, né? Se eu tô com essa oportunidade de tentar fazer, por que não? E aceitei com base naquilo que eu já tinha experimentado, né? Não é, a Audrey chegou aqui, da onde, por quê, como? Não é assim, né? Tudo tem uma história, tudo tem um legado e por isso que eu aceitei esse desafio. E foi muito importante porque quando eu chego, eu encontro uma pesquisa que quase 70% das pessoas, dos cientistas, desconheciam a Secretaria de Desenvolvimento Social. O que fazia a Secretaria de Desenvolvimento Social? E aquele dado me assustou demais. Ora, se a população não sabe, como ela vai ajudar aqueles que mais necessitam? Se ela não sabe, se a população desconhece o serviço que é realizado pela assistência social, como eu ajudo o próximo? Ou eu ajudo de uma forma que eu cronifico mais essas pessoas. Ou eu posso ajudar por meio, sim, da caridade que eu quero fazer, mas só que com mais eficiência. Entregando àquele que necessita da minha ajuda a boa informação. E então eu começo a fazer uma mini revolução dentro da secretaria. Depois eu causei uma revolução mesmo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque foram várias pessoas falando, mas o que está fazendo? Por que está fazendo? A gente não tem estrutura para isso. É um 153 que não para... Se a gente não tem, a gente tem que colocar estrutura. Sim. Eu não vou deixar de falar porque você não tem a estrutura. Sim, a gente tem que falar para ativar e movimentar e fazer com que as coisas aconteçam. Não dá para se acomodar. Não dá. E foi justamente o que aconteceu. E eu fico muito feliz de ter proporcionado essa transformação. Eu quero deixar aqui claro que a assistência social não é assistencialismo. A assistência social, ela é feita por técnicos da assistência social, são psicólogos, são operadores sociais, e ela deve ser temporária na vida do indivíduo. Ela não deve ser para a vida inteira. Ela tem que ter responsabilidade nessa entrega. Porque a partir do momento que a pessoa já está em extrema vulnerabilidade, eu tenho que acolher a essa pessoa dentro de uma unidade de abrigo, né? Fazer com que ela entre nessa rede de apoio, que a gente identifique o perfil e as características desse indivíduo, o coloque em um curso de qualificação profissional que a prefeitura oferece de forma direta e indireta, né? Na nossa Vila Criativa, por exemplo, são cursos de cabeleireiro, pedicure, manicure, barbeiro, panificação, marcenaria, corte e costura, design de sobrancelha e os cursos de forma indireta que vêm de parceiros. A Vila Criativa, ela é uma do unidade... mercado. Eu acredito... Não são as vilas criativas que são do desenvolvimento social. Sim. Tem uma diferença. Audrey, eu fui lá. Você esteve junto lá. com a CDL na Vila Criativa. Eu adorei quando você apresentou lá, você e a sua... Juliana Lafron. Isso. Vocês apresentaram muito bem. Eu vi o quanto é importante para a pessoa carente ter um espaço daquele lá. E eu vi que... eu achei bem legal também de você, porque você também mete a mão na massa. Você não fica só atrás da cadeira ali, tudo. Você mete a mão na massa. É isso. E esse ponto que você falou de assistencialismo, que é ajudar as pessoas a conquistarem
o próprio sustento deles, que eu acho interessante. E é o que vocês estão fazendo lá na Vila Criativa, né? Exatamente. O assistencialismo é você ter uma ação de caridade para aquele indivíduo que é importante. Mas o mais importante é você ter essa ação, mas entender o que se passa dentro da secretaria, para você oferecer aquela ajuda com eficiência. Mas para tirar a pessoa daquela situação. Exatamente, Né? não para cronificar aquela pessoa naquela situação. Então, e aí você transforma essa vida a partir do momento que você entrega a ela e diz a ela que é possível, que ela consegue ser empreendedora da vida dela e coloca ela de volta na sociedade, reinsere ela no mercado de trabalho. Esse é o trabalho da assistência social. Não é apenas fazer uma entrega pontual e acabou. A minha missão está cumprida ali. Não! Não, porque amanhã a pessoa vai precisar de ajuda novamente. Exatamente. E é interessante isso. Eu já até comentei, acho que em um capítulo... há anos atrás, tinha alguns comerciantes, isso na cidade de Praia Grande, né? Estavam falando do pessoal em situação de rua. Acho que é esse termo que... Estado de rua. Estado de rua, não é situação de rua? Pessoa pode ser em situação de rua, não tem essa... E eles estavam reclamando muito, né? Que tinha muita gente, coisa assim. Eu falei assim, vocês já pararam se querem ajudar, para tentar entender o que cada um tá passando? E eu convidei um amigo meu para nós irmos uma tarde e conversar com algumas pessoas. E conversamos com alguns, assim, eu fiquei um pouco, confesso que achei bacana, mas ao mesmo tempo preocupado, que eu vi durante algumas das conversas, eles recebiam muita ajuda, assim, de comida, e até uma pessoa mencionou que é assim, é diário, no mesmo horário e tudo mais. Assim, considero que foi bom, mas fico preocupado porque justamente deixa a pessoa permanecer naquela situação, porque ela sabe que amanhã vai... Mas teve um senhor que eu achei muito bacana o que estavam fazendo na época. Ele mencionou que ele faltava pouco para ele se aposentar. E o pessoal lá da assistência social ajudaram ele com a documentação e ele falou que eu só estava esperando a aposentadoria dele sair. E ele estava em situação de rua. Para ele poder... sair da rua. Exatamente. Eu achei aquilo, assim, fenomenal. Eu acho que acredito que esse essa é o nosso ideia, trabalho. né? O ano passado... Esse é o nosso trabalho. Foi esse ano ou ano passado que vocês fizeram lá na... É o Pop Rua Ajude, foi em julho do ano passado. Isso. Então, nós aposentamos muitas pessoas. Mas como vocês conseguiram aposentar? Pessoas que estavam para se aposentar, não se sustentaram dentro das suas condições e foram parar nas ruas. Olha. Quem atende uma pessoa que não tem um documento de identidade? Porque quando eles vão pra rua, acaba sendo... né? Muita coisa. Perde, não tem onde guardar, são furtados, roubados, enfim. E acabam perdendo a vida, né? O sentido da vida, melhor dizendo. E quando nós fizemos esse movimento, que sim, vamos fazer de novo, a gente conseguiu identificar muitas pessoas nessas condições. Então, vocês passaram as pessoas na frente das outras? Não. Quando o INSS foi olhar ali, essas pessoas já estavam para se aposentar, só que elas não conseguiam chegar à agência. Para dar entrada, né? E já foram aposentadas, né? Então, assim, quem recebe uma pessoa que tá mal vestida, né? Que não tá com aquele cheiro agradável porque não tomou banho, não poupa tempo. Não recebe, gente. É hipocrisia se a gente falar que recebe, né? Então, assim, e aí as pessoas tendem a generalizar as pessoas que estão em situação de rua. E eu quero dizer a vocês que sim, dentro desse grande balaio, a gente tem de tudo. Histórias, nós temos também as pessoas que já praticaram crimes e que praticam crimes, e que aí é um lugar da segurança pública. Nós temos pessoas que estão com a sua saúde mental prejudicada. Vício, né? Vícios de álcool e drogas. E que sim, é uma competência da saúde pública. E nós temos o momento de acolher essas pessoas, que é uma competência do desenvolvimento social. Então, são 3 esferas que não podem ser descartadas. E se elas estão ali, é porque algum tipo de política pública falhou, esteve ausente para que ela fosse parar ali. Eu tenho a pergunta, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado? É isso que eu ia perguntar. Então, o desafio maior hoje tem sido realmente as drogas, né?
o combate às drogas ele é muito importante, mas eu considero a maior chave disso tudo é a prevenção às drogas. Hoje, essa liberalidade, né, que eu digo que a liberdade foi confundida com a libertinagem, e foi, porque dentro das casas, hoje, se permite que o adolescente tome uísque, não vou generalizar, mas a gente sabe que a situação por aí está nesse contexto, esse é o cenário que a gente enfrenta hoje, de jovens que começaram a beber aos 12, 13 anos e que hoje, aos 20, estão já fazendo uso de drogas com um potencial muito, muito ofensivo. Então, e a família abandonou. Isso, mas é muito disso, E foi então parar na rua. Começa em casa, então. Com certeza. Eu tenho histórias diárias disso, né? Ou então, famílias que se desestruturaram pelo desemprego, homens que se desestruturaram porque houve a separação depois do desemprego e que foram parar nas ruas, muitas histórias nesse sentido. Eu tenho muitos idosos que estão indo parar nas ruas porque a aposentadoria não está dando mais conta de alugar aquele quarto, de sustentar a família. Eu tenho idosos que estão sendo abandonados nas ruas, de pessoas que têm casas e que estão abandonando seus idosos. Isso é muito sério. E estão ficando com a aposentadoria desses idosos. Isso é crime. Isso é crime. Sim. Não que o poder público não vá cuidar, mas as famílias que abandonam os seus idosos, isso é crime. Então, as pessoas precisam ficar desumano, atentas. né? Nós estamos mexendo nessas situações e nós vamos, sim, denunciar cada situação. Eu tive um caso de uma idosa que foi abandonada em frente ao prédio da Receita Federal, de 83 anos. Ela veio de uma cidade vizinha, fomos, acolhemos, identificamos que familiares estavam, sim, usando o benefício que ela tinha. As denúncias foram feitas ao Ministério Público, que corre lá, né, pela Justiça. Enquanto isso, a gente aqui conseguiu dar o respaldo para essa idosa. Ela estava numa condição já muito, muito prejudicada, a sua saúde. E ela acabou... Família. Com família. Com família em Santos, São Vicente e Praia Grande. Nossa. Ela foi parar nos nossos abrigos. Só que a saúde dela estava muito prejudicada. A gente conseguiu contratar uma clínica para ela ficar, mas ela acabou falecendo. Porque ela já chegou para a gente de uma maneira muito debilitada, né? E é isso que a gente encontra nas ruas. Então, eu tô com um público muito... já acima dos 60 anos, né? Então, nessas condições. E as pessoas acham que a assistência social é uma assistência que acolhe pessoas que fazem coisas erradas, né? Que só faz isso. A gente acolhe aquelas pessoas que estão com seus direitos violados. São crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Se nós não tivéssemos a nossa residência inclusiva, essas pessoas que foram abandonadas pelos seus familiares, elas estariam nas ruas. Porque as famílias abandonaram essas pessoas. Nós temos as pessoas idosas, as mulheres vítimas de violência e a população de rua. A gente está abrindo agora aí mais 40 vagas para mulheres vítimas de violência. Mulheres essas que vão parar nas ruas pela violência que sofrem dentro de lares, dentro das casas, de forma silenciosa, até um ponto que elas precisam sair, porque senão elas serão vítimas de feminicídio. Então, a gente tem essa função de acolher, mas acolhe, apoia, capacita e reinsere no mercado de trabalho. Perfeito. Não é um acolhimento de forma definitiva. Você já tem histórias de sucesso, assim? Muitas. Nós temos muitas. Legal. E de pessoas que hoje retornaram, pessoas que foram desacolhidas, né? Pessoas que dão seus relatos a partir do momento que elas conseguiram sair dessa condição. O que a gente não pode, que as pessoas cobram muito, mas ele tá aqui na minha porta, vocês vêm, eles voltam. A gente não pode. A lei proíbe que a gente tenha uma ação coercitiva.
É proibido. Eu recebi aquele vídeo do prefeito de Criciúma de não sei quantas pessoas. Esse prefeito está respondendo criminalmente. Eu quero que esse prefeito mostre as pessoas com a enxada na mão, como ele falou que vai dar enxada. Mostra uma. Ou é propaganda enganosa? Mostra uma. A pessoa que está em condição de rua, ela está naquela condição, a maioria dos casos, porque ela já está num envolvimento muito severo em relação a álcool e a outras drogas. Se você der a enxada na mão de uma pessoa dessa, você causa mais risco a ela e aos outros do que qualquer outra coisa. O que eu tenho que ter é uma rede de apoio na saúde, na educação, na segurança pública, no desenvolvimento social, para realmente transformar essas vidas. Pessoa, porque essa pessoa vai devolver, vai vender a enxada. Ou dar com você, né? Porque é isso. Viu, Audrey? Eu tava vendo nas suas redes sociais, né? Você teve um encontro para debater o cenário de crianças e adolescentes. Ótimo. Em situação de rua, né? Perfeito. É muito bom vocês tocarem nesse assunto, porque esse debate, ele nasce de uma necessidade que eu sinto de um diálogo regional. Então, em maio do ano passado, quando eu entro, eu pergunto como que está a conversa da secretaria com as outras 8 secretarias da região metropolitana da Baixada Santista. A conversa, mas entre um técnico, entre um amigo, quando a gente consegue, eu falei, não pode ser assim, né? Então a gente cria um grupo gestores da assistência social da Baixada Santista, para que as discussões pudessem ser feitas de forma regional realmente, com reuniões permanentes, cada cidade apontando as suas dificuldades e trazendo as soluções de forma regional. Foi um momento muito produtivo que resultou nesse trabalho de erradicação ao trabalho infantil. Nós criamos uma comissão, porque dentro do Condesb, as câmaras temáticas foram encerradas, onde você tinha um lugar de fala ali para levar problemas das suas cidades, mas com temas específicos. E a Câmara Temática de Erradicação ao Trabalho Infantil, da assistência social, melhor dizendo, ela foi encerrada. Então, a gente tinha que promover mais um espaço, outro espaço para a gente falar sobre isso. E então foi criada a comissão dentro desse grupo gestor da Baixada Santista de erradicação ao trabalho infantil. Já foi a segunda reunião onde nós estamos apresentando os nossos números, cada cidade apresentando seus números. Nós notamos que tem cidades na Baixada que não tem ainda esse levantamento, então nós provocamos isso para que cada cidade fizesse o seu levantamento. Porque se não tem levantamento, eles não estão nem... Não tem diretriz, né? Então, cada cidade já fez o seu levantamento. Aqui em Santos, em especial, nós temos uma equipe especializada na abordagem em crianças e adolescentes, que nós estamos ampliando o número de dias de trabalho dessa equipe. Nós temos um dado que é muito assustador. Quase 90% das crianças abordadas, elas são das cidades vizinhas. A maior parte da cidade de São Vicente. Isso a gente vem discutindo com a cidade de São Vicente. E eles ficam migrando de cidade em cidade? Não, eles vêm para cá para trabalhar mesmo. Para vender doce, vender bala, né? Para ter uma cidade melhor, então, fortalecer. Então, tem regiões ali que eles escolhem estrategicamente. A área do Gonzaga, no Gonzaga, na faixa ali da Orla, do Jardim, ali naquele território próximo à Aparecida, onde tem o shopping, né? Na direção dali da praia. Tá. Então, eles têm esses pontos estratégicos. E esses meninos, essas crianças, elas vêm das cidades vizinhas. Audrey, assim, são os pais que pedem para fazer isso? Eles que... assim, são vários relatos, né? Entendi. São vários relatos. Não Cada tem um é uma situação diferente. Exatamente. E condenar uma criança dessa, um adolescente desse, que ele tá fazendo isso para ajudar a mãe, o pai, a gente não pode fazer isso. O que a gente precisa cobrar é que as cidades tenham a política pública adequada para deixar essas crianças e esses adolescentes numa escola de período integral. Para que ele tenha como, por meio da educação, crescer e ajudar a sua família.
muda a vida dele e da família. É essa política pública que a gente precisa. É bem alimentado, é bem Orientado, isso. tá em segurança. E é isso que a gente precisa promover, né? Então, essas discussões, elas estão acontecendo. E eu digo que é muito bom isso. Mesmo que seja médio, longo prazo, a gente está discutindo isso. E eu espero que esse trabalho permaneça, continue e seja fortalecido. Audrey, você já falou e eu senti também o que a gente pode fazer, ou o que a prefeitura ou algum órgão pode fazer para divulgar essas coisas essas ações que vocês fazem. Porque, igual, na Vila Criativa, eu não tinha noção do que era Vila Criativa, do que tinha aquela Vila Criativa. Essa ação que você acabou de falar também não é talvez muito divulgada para a sociedade, para a gente poder ajudar também em certo momento, né? O que tem que fazer para ser mais divulgado isso? A gente está fazendo isso, mas infelizmente a gente não consegue atingir a todos, né? Quando eu entro, eu sinto a necessidade dessa divulgação, por isso que vocês foram lá, né? Então, eu estou ativando isso na sociedade. Então, não só os CDLs, mas o Sindicato do Comércio Varejista. A gente está assinando um termo de cooperação agora com o Sindicato do Comércio Varejista para que a gente tenha a saída para o mercado de trabalho com base no cadastro de vagas de emprego do sindicato. Isso não existia, mas isso só foi possível quando eu trago a minha experiência na educação da Lei Empresa Parceira da Educação. E eu coloco essa legislação também no desenvolvimento social. Então, em 2023, o prefeito Rogério Santos, por meio do nosso projeto de lei, que foi aprovado na Câmara, e o prefeito sanciona a Lei Empresa Parceira do Desenvolvimento Social. Então, hoje, as empresas, nós estamos fazendo esse chamamento à sociedade por meio dessa legislação para que essa ponte esteja mais estreita, mais próxima do desenvolvimento social. Então, nós estamos chamando, estamos divulgando nas redes sociais. O que a gente precisa é dessa rádio, que ela circule, né? São esses programas que nos ajudam. Quem quiser conhecer a Vila Criativa do Mercado, que nós temos o Salão Autoestima também, onde nós temos um grande centro de capacitação que coloca no mercado profissionais de excelência dentro da área da beleza, né? Então, são várias ações que estão acontecendo ao mesmo tempo, de forma muito acelerada e rápida, para que a gente tenha os resultados mais rápidos também. A gente não pode desconsiderar o fortalecimento que nós tivemos aí nos últimos meses em relação ao número de equipes. Então, nós promovemos o processo seletivo emergencial. Agora nós estamos em plena ativação do concurso público, chamamento desse concurso público. Então, são mais funcionários para a secretaria, o que me deu um resultado mais rápido também. Assim como os veículos que nós passamos tem uma frota maior, que nós conseguimos mais carros, e os veículos identificados, né? Para a população entender que existe o serviço. Se existe o serviço, ele precisa ser acionado. Ah, não funcionou. Eu liguei no 153, não funcionou. Insiste. Se não funcionar, manda a reclamação para a ouvidoria municipal, porque precisa funcionar. Precisa funcionar, né? Então, assim, nós fortalecemos as equipes de dentro do CCO, onde o telefone 153 chega lá, as demandas chegam lá. O desenvolvimento social colocou agentes de comunicação dentro do CCO, o que não tinha. A gente não ocupava aquele lugar. Agora a gente ocupa aquele lugar, né? Então, o que a gente promoveu de resultado a curto prazo? O recâmbio qualificado é um deles. Em 2023, nós fizemos aí mais de 300 recâmbios qualificados. O que é o recâmbio qualificado, gente? É quando o operador social, que trabalha 24 horas nas ruas, identificando esses indivíduos que estão nas ruas, que eu não posso tirar à força, eu tenho que fazer um trabalho de aproximação de vínculo. Quando eu identifico que ele é de outra cidade,
A gente já promove essa aproximação com a cidade de origem. E o que quer dizer isso? Ele vai para o nosso centro pop, fica no nosso acolhimento, a gente identifica a rede de serviços na cidade dele ou um familiar. Em 3 dias ele está voltando para a cidade. Nós fizemos mais de 300 recâmbios. Mais de 300 pessoas retornaram para suas cidades acho que de eles origem. ficam felizes, né? O fato de Com poder retornar. certeza, né? E eu vi que você acompanhou, né? Acompanho. E uma demonstração de quanto nós crescemos, em janeiro de 2023, nós promovemos 30 recâmbios. Em janeiro deste ano, foram mais de 70 recâmbios. Né? Então, Nossa. isso é sinal de que todas as ações implantadas já estão surtindo um efeito a curto prazo. Sim. Mas que É dobrou, que as né? pessoas não querem ninguém nas ruas. Eu digo que isso é impossível. Porque Infelizmente. agora tem um pai de família indo pra rua, gente. Por quê? Ficou desempregado, a família não aguenta mais, ele não tem pra onde ir e ele vai parar na rua. E se eu não souber, enquanto cidadão, que tem um serviço na minha cidade, eu deixo esse indivíduo cronificar. Então, a sociedade precisa entender que há uma rede de apoio, sim, e que precisa ser acionado o quanto antes para tirar aquela pessoa da vulnerabilidade. Nós temos os nossos centros de referência da assistência social, que são os nossos CRAS, que estão lá, porque aí as pessoas... mas então só tem medida para quem está já na rua? Não! Para quem está numa situação de fragilidade e está entrando numa desestrutura familiar, nós temos os nossos CRAS. Lá os nossos técnicos vão acompanhar essa família ou esse indivíduo para que ele seja inserido num programa que seja o perfil dessa pessoa. Né? Então, é importante dizer que nós temos os nossos CREAS, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Quando já há uma violência maior. Então, quando a pessoa está começando já a ter essa dificuldade, onde que ela pode... Né? CRAS. São 8 CRAS na cidade, né? Em diversos zoneamentos. Tem telefone de contato? Tem o site, legal. site da prefeitura, você acessa o site da prefeitura e lá estão os nossos endereços. Bacana. Eu vou Então, até pedir depois pro pessoal colocar ali na edição. Anota aí. Sim. Uma pergunta. O pessoal da sociedade, ou a empresas, ou que queiram conhecer mais o trabalho e queiram ajudar, como que eles fazem? Entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos o nosso e-mail. A secretaria fica na rua 15 de novembro, 176, no centro de Santos, bem pertinho da prefeitura. Fiquem à vontade de fazer esse contato. Nós temos o Instagram, Desenvolvimento Social Santos, onde as pessoas também podem entrar em contato. Nós temos os canais oficiais da prefeitura, por meio do site da prefeitura. Tem o link da ouvidoria municipal, onde as pessoas podem acessar, né, devem acessar. E nós temos o 153 para quando das necessidades e demandas onde todas as pessoas passam, circulam, e esse telefone deve ser acionado tanto para questões que envolvem o desenvolvimento social, o código de posturas da nossa cidade, a guarda municipal. Então, é um telefone que é unificado para várias demandas e lá nós temos os agentes que vão ajudar cada indivíduo em relação à orientação a cada necessidade. Tá certo. Pessoal, então olha só, convido vocês a ajudarem. Quem puder ajudar, quem puder conhecer, quem quiser conhecer, vão lá na Vila Criativa ali do Mercado Municipal. Também pode ir Também, diretamente, né? de portas abertas. Porque às vezes reclamar é fácil, né? Mas vão lá faz sua parte, né? Acho que é importante. Exatamente. Procurem então onde a Audrey acabou de falar tudo, porque é muito importante a gente conseguir ajudar as pessoas, Olha, né? eu fiz E ajudar o Eu fiz uma trabalho. prestação de contas e a gente fica, na verdade, ficamos tristes porque não há participação da população. A população, eu sei da chateação, da preocupação, que as pessoas querem a solução de forma imediata, mas nós só vamos conseguir realmente essa solução quando todos se envolverem, né? Não só nas críticas que fazem parte, mas também a ajudar a pensar
como que nós podemos avançar dentro desse tema? Eu trago aqui uma situação que virou polêmica na nossa cidade, que é o projeto Levante das Calçadas. O projeto Levante das Calçadas, ele ganhou uma proporção por causa de uma fake news que foi colocada nas redes sociais, onde a sociedade ela foi simplesmente replicando aquela mentira. A Prefeitura de Santos vai distribuir dinheiro para moradores em situação de rua nas calçadas. Onde isso é permitido? Como isso é permitido? Que legislação permite tal fato, gente? É só se perguntar um pouquinho. É mentira. É mentira. O projeto de lei, ele visa fazer com que as pessoas que estavam em situação de rua, que já entraram na nossa rede de apoio, que estão sendo acompanhadas pelos nossos técnicos, para que elas tenham a oportunidade de fazer um curso de capacitação, para que elas tenham uma profissão e que sejam reinseridas no mercado de trabalho. Como que a pessoa faz um curso de capacitação se ela não tem uma moradia? E dentro dos aspectos que foram criados, e aqui eu trago um histórico que é muito importante, e eu não posso deixar de falar que esse projeto de lei, ele visa apenas 10 pessoas nesse início. 10 pessoas. 10 pessoas que já estão acompanhadas. Não é sair distribuindo dinheiro na rua. Então, da onde vem essa ideia? Lá em 2009, quando os Estados Unidos passaram por uma grave crise econômica e social, foi criada a ideia do projeto Moradia Primeiro, Primeira Moradia ou Housing First, como assim você queira chamar. Primeiro a moradia, para que depois você passe para a próxima fase. Essa é a intenção do projeto. Primeira moradia, para depois você... Dá uma estrutura para a pessoa poder encaminhar a vida, né? E eu vou chegar lá de um fato real. Então, os Estados Unidos, com isso, conseguiram tirar mais de 80 mil pessoas das ruas. Um projeto que ganhou força, foi para outros países. A Finlândia conseguiu a redução de 35% dos moradores em situação de rua com o projeto, porque ele é temporário, ele não é definitivo, né? Para que as pessoas se reestruturem e retornem. E foi aí países europeus, enfim, e veio para o Brasil. Em 2021, o governo Bolsonaro, ele publica uma portaria criando o projeto Moradia Primeiro. Com essas características. E as cidades brasileiras precisam se adequar. É simples assim. E eu tenho até história de sucesso a respeito, parecido com isso daí. As cidades precisam se adequar. Ponto. É legislação. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Isso eu tô falando de grandes. Uhum. Mas diversas outras já estão aplicando isso. Com resultados exitosos. Faz e aí, diferença. Santos vem tentar fazer... E o pessoal critica. A política que tem que ser feita. E foi uma mentira absurda, foi colocada e as pessoas acreditaram. Mas nós vamos persistir, porque é uma política que precisa ser aplicada, né? É uma política responsável, séria. Ninguém aqui está brincando com o dinheiro público. Cada processo, cada vida que entra é um processo que é aberto, né? E é seguido. E aí eu trago só para te passar a palavra uma experiência que está linkada diretamente com esse projeto. Tem um amigo que acompanha bastante o trabalho e ele disse: Audrey, eu tô trabalhando, tô como gerente de um supermercado, manda alguns currículos para lá que eu quero trabalhar, fazer uma parceria com a assistência social. De imediato eu acionei os serviços. Eles pediram para as pessoas irem lá, as pessoas foram, e ele me encontra 2 dias depois e ele fala: Audrey, mas você mandou as pessoas em situação de rua lá? Eu falei: não, eu mandei as pessoas que estão acolhidas nos nossos abrigos. Elas ficam nos nossos abrigos, elas já entraram na rede de apoio, já fizeram curso de qualificação e estão nos abrigos porque ainda não têm um emprego para se sustentar, né? Contratar um quarto, um aluguel, mas elas não têm endereço. Eu falei: elas têm endereço, elas estão no nosso abrigo. Então, assim, se a pessoa que está acolhida no abrigo, ela não é
aceita no mercado de Como que ela trabalho, vai... como é que a gente resgata? Exato. É interessante. Olha a importância da moradia. Sim. Não, então é interessante. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Uma grande E- parceira. Ah, que bom, fico feliz. E na época que os venezuelanos estavam vindo para o Brasil, foi interessante o que foi feito na igreja, né? Foi pedido para que muitas unidades, né, inclusive a minha, recebesse uma das famílias e desse uma estrutura inicial para essas famílias. Então, questão de casa, né? A princípio, cada pessoa foi lá, colocou um armário, um fogão, isso aqui. Conseguiu uma casinha de aluguel, né? E ajudou no início. E até com alimentação, algumas das famílias. E com o tempo, só foi o tempo deles virem, se estruturarem, conseguir um emprego. Daí, aos pouquinhos, foi reduzindo aquela questão da ajuda. Isso por parte de nós, né? De nós membros. Até que hoje, tem algumas famílias, né? De venezuelanos que eu conheço, que eu poderia apresentar, que hoje em dia eles trabalham, pagam um aluguel. Alguns já se mudaram, foram para uma outra casa, até melhor. Outros estão na casa, mas estão pagando seu aluguel, estão pagando sua conta. Já está com uma vida. Mas é claro que no início eles A partir tiveram da que... moradia. Exatamente. Fez muita diferença isso. Então, a gente está falando de pessoas que são aqui da nossa cidade, é importante dizer isso, né? Que já estão acolhidas, já estão nessa rede, que por vezes não se adaptam a moradias coletivas e que têm a necessidade dessa moradia individual para ter o próximo passo, que é o emprego, né? Sem isso, fica muito difícil. Então, por isso que esse projeto Moradia Primeiro, Levante das Calçadas, ele é essencial nessa fase da vida dessas pessoas e que ele é temporário, ele é por um ano, né? Ele não é definitivo, ele não é para sempre. Tem tantos auxílios aí que eu considero que deveriam ser revistos, né? E ele é controlado, né? Então, eu acho que é isso. Responsabilidade no ato de você legislar. É isso. E dizendo aqui que esse projeto, ele foi elaborado por técnicos. Não é um projeto da Audrey, não é um projeto do prefeito, é um projeto que foi escrito por técnicos. E funciona. E funciona. Sim. Audrey, Olha. Olha, Passa rápido. passou tudo muito isso. tempo. Não Nossa parece, Senhora. né? Não parece, mas queria conversar mais tempo com você, tudo, mas Obrigada. E temos muito mais perguntas para fazer para você, tudo, e eu sei que você tem muito mais coisas para nos passar, tá? Mas hoje a gente... Nossa, eu tô muito agradecida aqui. Mas duas coisas que eu queria falar com você. Para você deixar uma mensagem para os jovens. Que mensagem Olhando para a câmera ali. Eu digo o que eu falo. Aí tu me pegou, viu? Eu falo o que eu falo pro meu filho todos os dias, né? E a lição que eu aprendi com meu pai. Aproveite essa fase para estudar. Porque é uma fase que passa rápido. Você tem que aproveitar a vida também. Mas aproveite com responsabilidade. Respeitando aqueles que estão ao seu lado. Com muita conversa. Com muito diálogo. Esqueça um pouquinho o telefone. Eu sei que o WhatsApp é legal, é importante, as redes sociais fazem parte das nossas vidas, mas tenha tudo como um equilíbrio em sua vida. E tenha o estudo como prioridade. E quando a gente fala de estudo, a gente fala o estudo público, que muitas pessoas vencem a partir do estudo público. Porque você não precisa ter muito dinheiro para começar a sua vida. Não coloque a sua vida como espelho daquele que mostra alguma coisa fantástica nas redes sociais. Porque às vezes não é aquilo tudo. E a tua felicidade é você que vai buscar. É você que faz a tua felicidade. A partir da responsabilidade como você trata a tua vida. Então, tenha sempre seus pais,
aqueles que estão com você, não necessariamente os pais, mas os responsáveis, avós, tios, madrinha, padrinho, amigos que você confia como teu alicerce. E aí, a condução da tua vida, tenho certeza que ela será da melhor forma possível e que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Eu acho que é esse o recado, Linda é o que eu mensagem, falo todos os dias pro meu filho. Tá certo. Perfeito. Obrigada. E mais uma Só que coisa. eu queria depois falar só na... Tá. Ou, em uma palavra, se um gênio viesse aqui, te dou um desejo, o que você faria? Uma palavra. Mas pra mim, É. não sei. Pra Não. mim ou pra Pra sociedade? sociedade. Equilíbrio. 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 É o que a gente tá precisando na sociedade. Tá certo. Bacana. Audrey, eu tava ponderando a respeito de muitas coisas que eu vi que você já fez, né, e faz. E me veio na mente uma escritura, na verdade, que eu queria até compartilhar com você. Fala-se muito em amar o próximo, né? E até um dos mandamentos de Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Lá em Tiago, menciona sobre... Eu vou até ler o que ele fala, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesmo. Porém dirá alguém, né? Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Exatamente. E me veio na mente isso, eu vejo que é isso, né? Você tem demonstrado sua fé por suas obras, né? Continue assim. E faz muita diferença na vida das pessoas, né? E na sua também, né? Amém. Só posso dizer isso. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Muito eu. obrigada. Amei Obrigado. estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, hein? Pessoal, olha só. Se quiserem seguir ali a Audrey, TikTok, Instagram, @AudreyClayOficial, Facebook e YouTube, Audrey Clays. É E isso aí. sigam a gente também. Hora do Pod. Estamos na YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, em tudo. YouTube e também No Spotify no também. Spotify também. Segue a gente. Segue a gente, dê um joinha. Tá, falou, pessoal? Valeu, hein? Tchau.